dia, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa Escola Bíblica Diária. E nós estamos falando da história da geografia bíblica. Já estamos quase chegando nos últimos reis de Israel. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então nós já vimos a desintegração do reino, nós já vimos o período sírio e agora nós vamos ver uma parte que é a restauração de Israel, o início do fim praticamente, né? Então nós temos uma parte boa e aí logo a queda e o final de Israel. Então vamos lá, vamos ver como isso acontece e quais são as etapas pelas quais este povo passou para a sua queda. Muito bem, em Judá, quem estava governando era Amazias. Amazias, filho de Joás, está no trono de Judá. Então a gente já viu Joás num dos últimos vídeos, agora a gente está falando do seu filho. Lembrem-se que Joás foi aquele salvo da sua avó Atália e que no começo começou fantástico, começou bem, começou corretíssimo, porque Joiada estava auxiliando. Quando Joiada morre, ele mete os pés pelas mãos e as coisas saem do controle. Quando Joás morre, ele morre nas mãos de dois dos seus servos. Amazias toma o poder, portanto, sucede-o no trono, e a primeira providência, é claro, é vingar a morte do seu pai. Então, ele mata os assassinos do seu pai. Logo em seguida, quando morre Joás, sempre que acontece isso, sempre que troca um governante, os povos que estão dominados, eles tentam medir a força do novo governante. E isso aconteceu com os edomitas. Eles tentaram ver se Amazias tinha força suficiente para manter o reino. Então, eles se rebelaram, eles tentaram uma revolta e Amazias entra em guerra com os edomitas. Para vencer a guerra, ele imagina que precisa do auxílio dos israelenses. E aí ele contrata mercenários, ele contrata soldados que vão lutar por dinheiro. Na verdade, ele contrata 100.000 para combater junto com ele. E aí um profeta chega para ele e diz o seguinte: olha, Deus está mandando dizer o seguinte, que se você for sozinho, você vence, porque Deus vai contigo. Agora, se você levar força, um exército extra, Deus não está nesse negócio com você. E ele ouve o profeta e dispensa os mercenários, que inclusive já estavam pagos. É interessante que nesta passagem ele fala, mas e o que eu já paguei? Né? E o profeta diz assim para ele, mais tem Deus para dar do que um inimigo para tirar. Né? Então, o que acontece é que ele dispensa e ele vai sozinho à guerra. Estes mercenários estão muito zangados. Por que eles ficam zangados? Eles não receberam sem lutar? Pois é, eles receberam sem lutar. Só que, quando você entra em guerra, tem o chamado espólio de guerra. Ou seja, aqueles que vão lutar também têm o direito de ficar com as coisas do povo vencido. Então, eles ficaram imaginando que foram enganados, que houve um engodo, um engano. Né? E, em represária, o que eles fizeram, né? Para responder a esta que eles achavam que era uma afronta. Então, eles foram entre as cidades de Bet-Horon, e é interessante, eu já tive a oportunidade de mencionar isso aqui, existem duas Bet-Horon, né? Existe uma alta e uma baixa Bet-Horon, a gente não sabe de qual ele está falando. Então, é esta região aqui, Bet-Horon, só para você ter uma ideia, Jerusalém fica aqui, ó. Jerusalém está aqui. Então, eles vão entre Bet-Horon e Samaria, porque eles estão voltando para casa. No caminho, eles destroem tudo. Tomam as coisas como se fosse um espólio de guerra e eles matam 3.000 pessoas.
Muito bem. Enquanto isso, Amazias está em guerra contra os edomitas. Amazias vence a batalha. Então, eles vão aqui, ele desce aqui, a Filístia aqui, o mar Salgado está aqui, eles entram no território de Edom, a Moab está aqui do lado, os amonitas aqui para cima, e numa cidade aqui, que é chamada de Seir, que fica no que eles chamam de Vale do Sal, porque aí como o mar é salgado, então tem muita salina, tem muito sal, eles chamam de deserto do sal. Então o que acontece? Nesta cidade de Seir, ele é vencedor. Só que olha o que ele faz. Olha a vacilada de Amazias. Deus não tinha dado a vitória para eles sem maiores problemas? Sim. E o que ele faz? Ele pega as divindades edomitas que perderam a guerra, um contrassenso, uma besteira grande, né? Ele pega as divindades edomitas e leva para Judá para que o povo as adore. Absurdo. Muito bem. Amazias, vencendo a guerra, ele acha que está com tudo. Ele acha que foi ele que venceu a guerra. E aí o que ele faz? Ele começa a chamar Jeoás, que é o rei de Israel, começa a chamar para a guerra, porque ele ficou mordido, ele ficou zangado com o que os seus guerreiros fizeram, matando, tirando tudo, né, fazendo estrago pelo caminho. Então ele chama para a guerra. E Jeoás diz, olha, não é bem assim, você, cuidado, você tome. E ele não quer saber, ele não ouve a voz da razão. E ele continua, então, chamando para a guerra. O que acontece? Jeoás vai para a guerra e em Bet-Semes ele ganha a guerra. Em Bet-Semes ele ganha a guerra. Ganhando a guerra, o exército entra em Jerusalém. Jerusalém é tomada. E parte das muralhas, a Bíblia fala em 200 metros, 400 côvados, vai dar mais ou menos 200 metros. O côvado tem 45, 46 centímetros. Então, 400 côvados vai dar mais ou menos uns 200 metros de muralha. 200 metros de muralha são arrebentadas, são quebradas. O exército entra em Jerusalém, toma o dinheiro que ainda tem, as riquezas que ainda tem no palácio e no templo, tá? E Amazias é levado cativo. Só que eles não tomam a cidade para governo seu. Eles deixam a cidade, tá? Mas eles tomam Amazias como cativo de Jeoás. O que acontece agora é que Amazias fica cativo até que Jeoás morre. Então, vamos ver o que acontece. Em Bet-Semes, eles ganham a batalha. Eles tomam Jerusalém e levam para Samaria Amazias preso, Amazias cativo. Algum tempo depois, Joás morre e quem sobe ao trono no lugar dele em Israel é Jeroboão. Ué, mas já não teve um Jeroboão? Sim, o primeiro Jeroboão. Portanto, a gente chama esse de Jeroboão II. Quando Jeroboão assume o poder, ele quer fazer a política da boa vizinhança. Então, ele liberta Amazias. Amazias não é uma pessoa muito agradável para Judá, olha o que ele fez, olha as circunstâncias todas. Ele acaba fugindo para a cidade de Laques, aqui ó, a cidade de Laques. Então ele é liberto, vai de Jerusalém, ele vai para Laques, e lá em Laques ele morre e o seu filho assume o trono de Judá. Amém, amados? Consequências, de novo, do pecado. Bons estudos.